muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram por esse discurso: quem o pode ouvir? Esse discurso aqui Jesus está falando acerca do corpo dele, acerca do sangue dele. E depois ele fala algumas verdades, algumas boas verdades aqui, as pessoas já não queriam mais estar perto de Jesus. Então, se você quer ter as pessoas perto de você, comece a falar bem delas e a bajular. Que elas onde você começa a falar a verdade. Aí você pode esquecer, vai perder todos os seus amigos. Jesus aqui foi falar a verdade, todos se retiraram de perto dele. Quem é que quer ouvir a verdade? Quando Jesus falou de verdade para Pilato, Pilato falou: e o que é a verdade? Eu nem sei o que é a verdade, não sabia mesmo. Pilato não sabia qual era a verdade de Deus. Olha aqui, no versículo 10 aqui, ó, no mesmo capítulo 6, no versículo 10, diz assim: disse Jesus: mandai assentar-vos, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha só, um dia antes desse acontecimento, as pessoas estavam dizendo a Jesus: olha, esse discurso seu é duro, eu não suporto, eu não quero mais te ouvir. Um dia antes, eles participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. O versículo 10 diz que tinha ali aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, toda vez que eu vou falar desse assunto, eu faço um número que é simples: 5.000 homens, pelo menos mais 5.000 mulheres e 5.000 crianças, 15.000 pessoas. No mínimo, um dia antes, tinha no mínimo 15.000 pessoas ouvindo Jesus. Aqui hoje tem o que, umas 20, talvez, mil ouvindo. Naquele tempo, 15.000 pessoas ouvindo Jesus. Por quê? Porque todos estavam querendo comer e beber. Aí para a festa, meu filho, faça uma festa na sua casa, na igreja, e vê como é que loca. Se aqui tivesse uma festa hoje, esse banco aqui era pouco. Mas não tem festa, então são poucas pessoas. Então 15.000 pessoas aproximadamente estavam com Jesus comendo e bebendo. Mas quando Jesus começa a falar acerca dele, acerca do reino de Deus, vai saindo um, saindo o outro, a ponto de ficar somente os seus 12 discípulos. Ainda no capítulo 6, vá para o versículo 22 até o versículo 30, para você ver o interessante aqui, ó. Capítulo 6, versículo 22. Olha, no dia seguinte, a multiplicação, ou seja, no outro dia. Então, o que vai acontecer aqui hoje é um dia depois da multiplicação dos pães, tá? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrava com ele com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeu o pão, havendo o Senhor dado graças. Então olha só, um dia depois, tá? Um dia depois. Então pode ser que alguém que hoje diz que é seu amigo, amanhã já seja seu inimigo. Só um dia depois, tá? Continua, versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram com eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Cafarnaum foi a última cidade que Jesus morou. Ele se mudou para lá aos 30 anos e morou pelo menos 3 anos na cidade de Cafarnaum. Por isso que ele fala, ai de Cafarnaum, porque ele pregava em Cafarnaum e ninguém queria ouvir. Então as pessoas montaram no barco e falaram, vamos atrás de Jesus. Mas não era para ouvir a palavra de Deus não, viu? A palavra de Deus aqui não é nem segundo plano, é o último. Eles queriam comer pão e comer peixinho assado, é gostoso? Pãozinho quente, um peixinho assado ali na praça. O que eles queriam de Jesus era pão e peixe. Olha só o texto aqui, ó. Foram em busca de Jesus, e achando-o do outro lado do mar, disseram, mestre, quando chegaste aqui, o senhor já veio aqui? E Jesus respondeu e lhe disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes.
Então veja que não é eu, não é o Renato aqui que está dizendo para vocês que eles estavam atrás de pão e de peixe. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus conhecia todos eles. Eles não foram lá em busca de Jesus no sentido de ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus está dizendo, vocês estão vindo aqui hoje, porque ontem vocês comeram pão, comeram peixe e encheram a barriguinha. Aí Jesus está dizendo, não é eu. Então, muitos hoje também que vêm à igreja, não vêm à igreja porque querem ouvir a palavra de Deus, porque quer mudar de vida, mas quer mudar financeiramente. Talvez está atrás de uma cura, de uma enfermidade. Não está atrás do Cristo que cura, do Cristo que salva, mas somente desse Cristo que pode encher a barriga deles. Então é esse Cristo que eles querem. Esse 15 mil pessoas estavam em busca dele. Agora aquele que dá salvação, aquele que prega sobre a vida eterna, aquele que fala a verdade, ninguém quer. Vamos continuar aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então trabalhai pela comida que permanece, não pela que perece. Então qual é a comida que eles queriam? Aquela que perece, a que permanece não. Qual é a comida que muitos dos cristãos, das pessoas que se dizem crentes hoje estão atrás? Da que perece. Eu quero a minha bênção, você tem direito à sua bênção. É essa comida que as pessoas querem. A que permanece para a vida eterna, como Cristo está ensinando, quase ninguém quer. Lembra daquela passagem, quando Jesus estava pregando, as pessoas admiraram acerca do que ele dizia? E uma mulher falou, olha, bendito é aquele que come pão no teu reino. Ele falou, quem quer? Você quer? Quem é que quer? Ninguém. Bendito é o que come pão no teu reino. Ele falou, quem é que quer? Ninguém quer. Esses aqui não queriam comer pão no reino de Deus. Queriam comer o pão ali. Queriam comer o peixe ali. Disseram depois, e que faremos para executarmos a obra de Deus? Nós queremos executar a obra de Deus. O que nós devemos fazer para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Qual é a comida que não perece? Qual é a obra que Deus quer dessa grande multidão? Que eles creiais no Filho de Deus. Só isso. Por que as pessoas continuam marchando para o inferno? Porque não creem naquele que o Pai enviou. Não creem naquele que o Pai enviou. Então ninguém vai ser condenado pelaquilo que faz, mas pelaquilo que ele é. Todo mundo que é condenado ao inferno, ele é condenado não pelo que ele faz, mas pelaquilo que ele é. Nós já nascemos condenados ao inferno. Agora o que tira o homem do inferno é aquilo que ele faz. É o ato de crer naquele que o Pai enviou. Nós queremos executar a sua obra. O que devemos fazer? Vocês precisam crer naquele que o Pai enviou. Disseram-lhe, pois, e que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? E o que operas? Qual o sinal que tu faz para que nós possamos crer? Eles estavam atrás somente de sinal. Jesus já tinha feito muitas coisas aqui, portanto eles não criam. Eles estão atrás da comida que perece, e não da que permanece para a vida eterna. Vamos voltar lá em João capítulo 6, versículo 11. Não, João 6,61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Esses discípulos não são os 12, tá? Os 12 são apóstolos. Esses discípulos são a multidão de 15 mil pessoas que estão atrás dele somente pelo pão e pelo peixe. Isto vos escandaliza? Abra em Mateus 11, versículo 6. Em Mateus 11, 6. Capítulo 11 de Mateus, versículo 6. Isto vos escandaliza? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou bem-aventurado é aquele que não achar em mim algum motivo de tropeço. Esse será bem-aventurado, esse será feliz. Mas essas pessoas achavam que Jesus era um escândalo.
Por quê? Porque ele estava falando acerca do seu sangue e acerca da sua carne. Aquele que comer a minha carne, aquele que beber o meu sangue. Que nada também tem a ver com batismo. Tem a ver no ato de crer em Cristo, fazendo-se participação do seu corpo. Vamos voltar para João capítulo 6, que é a nossa referência, versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Isso daqui aconteceu em Atos, tá? As pessoas viram Jesus subindo ao céu. O lugar onde primeiro ele estava. Vai acontecer isso. Isso vai se cumprir lá no livro de Atos. Ele vai ser assunto ao céu. E as pessoas vão estar olhando para cima e já aguardando ele voltar. Abre em Lucas 24, 51. Eu gosto de passear pela Bíblia. Quem me conhece, que está comigo no domingo de manhã, sabe que eu gosto de passear. Em Lucas 24, 51. Olha só, aqui em Lucas, como eu estava falando de manhã aqui, depois de Lucas, se você quiser entender a Bíblia, você não leia João, você leia Atos dos Apóstolos, tá? Atos é a continuação do livro de Lucas. Quando você fecha o Evangelho de Lucas e abre Atos, você vê que está continuando o mesmo assunto. Esse assunto aqui também continua em Lucas, versículo 51. Aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Então aqui é depois da ressurreição de Cristo. Que seria então se vocês vissem eu subindo ao céu? Aqui viram, muitos viram Jesus subindo ao céu, o lugar onde ele primeiro estava. Abra agora em João capítulo 3, versículo 13, perto do texto que nós estamos. João 3, 13. João 3, 13, que diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então por isso que ele diz, isso vos escandaliza? E se vocês vissem eu subindo ao céu? Ficariam mais escandalizados ainda. Vamos voltar para o capítulo 6 e o versículo 64. João 6, 64. Mas há alguns de vós que não creem. Quem esses alguns passam todos, né? Há alguns de vós que não creem, porque bem sabia também Jesus, desde o princípio, quem era os que criam e quem era o que havia de trair. Então ele sabia quem não cria nele, ele sabia aqueles que criam de fato nele, e ele sabia quem era aquele que ia trair desde o princípio. Que lá em Salmos já dizia quem ia trair ele. E mesmo assim ele escolhe para estar ao lado dele, escolhe para ser tesoureiro da igreja dele, um ladrão que ia trair ele e que roubava o que entrava na igreja. Tá certo? Capítulo 6, versículo 66. 65. Dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então ninguém pode ir a Cristo, ou seja, no sentido de se salvar, se o Pai não enviar ele, se o Pai não trouxer a ele. Então por isso que todas essas pessoas, essa multidão, vinham a Cristo, mas não por causa da salvação, porque o Pai não enviou eles. Lembra que foi isso que falaram, não vou atrás de Jesus, eu quero comer pão, quero comer peixe, montaram nos barquinhos, pagaram a passagem, atravessaram o mar e foram para o outro lado se encontrar com Jesus. Não foram levados por Deus, não foram movidos por Deus. Porque muitas pessoas da igreja que estão aqui hoje, amanhã já não estão com nós. Porque muitos que estiveram no passado não estão com nós, porque provavelmente não foram trazidos por Deus. Quem é trazido por Deus permanece ouvindo a palavra de Deus. Esses não foram trazidos por Deus. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for trazido, não lhe for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então lembra que Jesus tinha os 12 apóstolos,
Tinha os discípulos um pouco mais chegados e tinha outros discípulos que são a grande multidão. Então, quando ele fala sobre algumas verdades, que se você falar, as pessoas vão sair de perto de você. Eu tenho poucas pessoas perto de mim também, por falar alguma verdade, não que eu seja dono, mas a Bíblia é dono da verdade. Por eu falar da verdade, eu sou uma pessoa de poucos amigos, sou uma pessoa que poucos gostam de mim, tá certo? Mas isso talvez seja uma coisa boa, não por eu ser o dono da verdade, mas por falar a verdade. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não queriam mais andar com ele. Por isso que Paulo diz que a mensagem da cruz, ela é o que? Era um escândalo. Quando Paulo pregava lá em Atenas, falaram: eu sei lá que esse tagarela está falando um tal de um defunto que morreu, disse que foi sepultado e está vivo. Quem vai acreditar numa bobagem dessa? Logo os gregos acreditam nisso? Ninguém vai acreditar. Por isso que é loucura, é escândalo. Então eles tornaram para trás e já não queriam mais andar com Jesus. Então veja, se você falou a verdade, quantas pessoas vão querer andar com você? Com Jesus, de 15 mil e 12 pessoas ouvindo ele, dá quase para dar um terço do Maracanã, aí só fica 12, vai ficar só 12. Muitos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Ninguém queria mais andar com Jesus. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Agora essa pergunta aqui, meu amigo, aqui é um divisor de água, hein? Imagine que você estiver num lugar com 15 mil pessoas, 15 mil e 12 pessoas, e você vê se levantando um por um e ficar só 12 pessoas para ouvir um camarada. Será que você ia ficar? Será que eu ia ficar? Por quê? Porque o que a gente aprende? O mundo diz: olha, a multidão, a maioria é Deus, a voz de Deus é a maioria. A maioria é a voz de Deus. Veja que não é verdade isso, porque quando Jesus fala a verdade, quando ele está somente enchendo a beira das pessoas, 15 mil pessoas. Quando ele fala a verdade, todos se retiram e fica só 12. Aí Jesus ainda vai falar uma bobagem dessa ainda. Vocês não querem ir junto com eles? Eu acho que eu teria ido. É provável que você ia também. Ué, 15 mil e 12, só fica 12? E eu vou ficar ali no meio? Pode ser que eu teria ido. Pode ser que você também teria ido. E aqui o convite de Jesus é muito bom para aquele que quer sair. Eu não vou perguntar se você quer se levantar e ir embora para deixar me ouvindo, porque eu sei que provavelmente você vai fazer isso. Então, esse convite aqui é muito bom para quem quer parar de fazer o que está fazendo. Vocês querem se retirar também? Jesus disse para eles. Então disse Jesus aos 12, olha só, aos 12, ele não diz a multidão, porque os 12 já foram embora. Diz Jesus somente aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Lembra que Simão, eu sempre falo isso, que Simão, dos 12 apóstolos, quem mais errava era ele, mas também era o que mais acertava, porque ele sempre falava. Sempre falava. Pode ver que todo mundo fica quietinho. Vocês querem retirar? Talvez alguns da cabeça: rapaz, vou, não vou, acompanho, não acompanho. Ele fala: não, querer retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Por isso que eu falei no princípio que hoje o título da nossa mensagem é: para quem nós iremos? Ou para quem iremos nós? Se eu deixar o Cristo, o Salvador, para quem eu vou? Onde eu vou encontrar salvação? Longe dele? As pessoas se retiraram. Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir. Não pense que você, se você se retirar, não vou dizer da igreja, que você pode ir para outra igreja também, mas se você retirar da presença do Cristo que salva, para onde você vai? Você pensa que existe outro lugar que você possa ir? Senhor, para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essas palavras é a mesma comida que Jesus falou: fiquem e trabalhem para a comida que não perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Nós não temos para quem ir.
Só tu tens as palavras da vida eterna. Se só Cristo tem as palavras da vida eterna, como é que eu acho que eu vou achar salvação longe dele, perto de outro qualquer que seja? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então com Cristo sim. Ele diz, eu quero ficar com Cristo, eu quero ficar contigo, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E tem mais motivo pelo qual ele quer ficar ao lado de Cristo. Só tu tens a palavra da vida eterna. E outra coisa, e nós também temos crido, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então por que Pedro diz, eu não quero sair para longe de ti? Primeiramente, porque só tu tens a palavra da vida eterna. Só Jesus tem. Outra coisa, eu tenho crido. Ele diz, eu acredito nisso. Eu tenho crido e eu tenho conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Então essas três coisas fez com que Pedro jamais recuasse. Só tu tens a palavra da vida eterna, eu tenho crido e eu sei que tu és o Cristo, aquele que salva, o enviado, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente. Abra aí em Mateus capítulo 14, versículo 33. Mateus 14, 33. Aqui é depois que Jesus acalma as águas ali, a tempestade, tá? Só que você entenda por que eles vão dizer isso. Versículo 33. Então aproximaram-se os seus discípulos, ou os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Pedro já havia dito isso lá no passado. Ele já sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele falou, olha, eu não tenho para quem ir, eu sei que só tu tens a palavra da vida eterna, eu já criei e eu tenho conhecido que tu és o Filho de Deus vivente. E não foi daquela hora não foi daquela hora que ele tomou a decisão, ele já tinha crido lá atrás. Em Mateus 14, 33, depois que Jesus acalmou a tempestade, ele disse que Jesus, todos eles dizem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Abra aí ainda em Mateus capítulo 16 e versículo de 13 a 17. Mais uma vez ele reconhece isso antes do que ele disse, tá? Só para que você entenda. Esse acontecimento é anterior. Mateus 16, do 13 ao 16, diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então olha só, vou te explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Jesus havia enviado os discípulos para pregar o Evangelho e falar acerca dele, tá? Quando eles regressaram, Jesus quer saber, não que ele não soubesse já, mas ele quer ouvir da boca dos discípulos o que as pessoas estavam falando acerca dele lá fora. O que as pessoas falavam acerca de Jesus. Então Jesus vai interrogar os seus 12. Ei, escuta, fazer igual sem querer. O que as pessoas estão falando de mim lá fora? Quando eu enviei vocês pregar o Evangelho, o que as pessoas estão falando acerca de mim? O que as pessoas estão dizendo? Então chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cristo, ele é o Filho do Homem, chamado Filho do Homem. E eles disseram: uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é o Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros um dos profetas antigos. Olha só, então quando os discípulos estavam pregando acerca de Jesus, isso aqui é o que as pessoas estão dizendo acerca de Jesus, ou que as pessoas acreditavam que Jesus era. Lembra que os discípulos acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e as pessoas acreditavam que Jesus era quem? Muitos acreditavam que Jesus era João ou Batista. O próprio Herodes diz que acreditava que Jesus era o João Batista, que ele diz: ó, eu mandei matar ele lá no cárcere, cortar a cabeça dele, e agora ele ressuscitou, e por isso esses sinais operam juntamente com ele. Alguém lembra dessa passagem?
Herodes acreditava que Jesus era João Batista, e muitos acreditavam. Ele está dizendo, olha, quando eu estava pregando lá, eu lembro que alguns falavam, esse tal Jesus deve ser João Batista. É o João Batista, é assim, é João Batista. Aí outros diziam o que mais? Outros diziam, ele é o Elias, porque muitos acreditavam que Elias havia de voltar, mas o Elias, como diz, seria João Batista, que veio na virtude de Elias, não era ele, mas veio na mesma virtude, não mesmo espírito, não no espírito de Elias, mas no espírito de Deus, operando da mesma forma. Então muitos acreditavam que esse Jesus, o Cristo, não era o Cristo, mas podia ser o Elias, havia de ser o Elias. Outros acreditavam que ele era quem? Olha só o que outros acreditavam. Outros acreditavam que ele podia ser Jeremias. O profeta Jeremias é aquele que, hoje vamos falar um pouco de Jeremias à noite, é o que profetizou antes do cativeiro da Babilônia, durante o período do cativeiro da Babilônia também. Ele profetizava ali em Judá, ali em Israel, ao mesmo tempo que Ezequiel e Daniel profetizavam lá na Babilônia. Jeremias estava profetizando em Jerusalém. Então uns diziam, não, ele deve ser Jeremias, pelo que ele fala ali, eu acredito que ele era Jeremias. E outros acreditam que o Senhor não é nem João Batista, não é Elias, não é Jeremias, mas acredita que pode ser alguns profetas antigos. Veja que aqui nesse lado, ninguém acreditava que Jesus era o Cristo de Deus, a não ser os 12, por isso que só os 12 vão ficar naquela passagem. Ninguém aqui acreditava que Jesus era o Cristo, mas ele acreditava, os outros acreditavam, por isso que falaram, nós não temos para quem, nós não vamos deixar, porque nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 15, disse-lhe Jesus, e vós, quem vós dizeis que eu sou? Esse versículo aqui também, eu não sei se você entende ele como ele devia ser entendido. Quando ele diz, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é alguns profetas antigos. Aí Jesus pergunta, ei, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Não é quem eles dizem que ele é para o próprio Cristo, é para as pessoas, quando eles iam pregar. Que eles estão pregando e dizendo, eu acredito que é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. E vós, quem vós dizeis que eu sou? Ou seja, quem vocês dizem que eu sou, quando eles dizem que eu sou algum desses personagens? Quem vocês dizem para ele que eu sou? Pedro de novo. Eita, Pedro que fala, hein? E vós, quem dizeis que eu sou? Disse-lhe Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso que ele está dizendo para Jesus é o que ele dizia para as pessoas que diziam que Jesus era alguns desses personagens. Então, quando Pedro estava pregando, que ele dizia, não, deve ser João Batista, Elias, Jeremias, um profeta, ele disse, não. Esse que eu estou anunciando, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, que todas as escrituras falavam a respeito dele. Então, Pedro disse, eu digo para as pessoas que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ver Pedro fazendo isso aí muitas vezes, antes de Jesus, durante Jesus, depois que Jesus foi assunto do céu. Pedro sempre vai dizer acerca de Jesus, sendo Filho de Deus. Pedro, quando vai estar pregando em Atos, fala, olha, esse que eu anuncio é o Cristo que vocês mataram, vocês crucificaram, o Santo de Deus, o Filho de Deus. Então para todos Pedro dizia, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos voltar em Atos, abra lá em Atos, já estamos terminando. Não vou falar muito de manhã, você não vai querer nem me ouvir de noite. Então Atos, abre em Atos capítulo 4, de Atos, versículo 11 e 12. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, por isso que ele não quer se retirar. Em Atos 4, versículo 11 e versículo 12, diz o seguinte, falando acerca de Jesus. Eu vou ler, vou começar um pouco atrás. Vou ler a partir do versículo 10, que diz, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós.
que é o posto que ele curou ali na Porta Formosa. Ele, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por pedra ou cabeça de esquina. Então, os edificadores, os construtores, os pedreiros, que a obra que eu já falei, acho que aqui outra vez, em outros lugares, que a construção antiga não era como hoje, que usa cimento, cal, areia, tijolinho feito de barro, era feito de pedra as construções. Pedro diz que Jesus é essa pedra que os construtores, o pedreiro, quando foi construir, falaram: essa não presta, não, joga essa fora. Jesus diz: essa é a principal pedra de esquina, que a pedra de esquina era uma pedra que se colocava no canto da construção para dar amarração na parede que vem da direita para a esquerda e vice-versa, nos quatro cantos, que sustentava a construção. Essa pedra que sustenta tudo é a pedra que nenhum pedreiro queria usar na época. Ninguém queria. Então Pedro está dizendo: esse que vocês mataram, vocês crucificaram, em nome desse que se anda, esse é a principal pedra de esquina que vocês rejeitaram. Isso anos depois da ressurreição de Cristo. E naquela época, com aqueles 15 mil, eles também rejeitaram essa pedra. Por isso que tornaram atrás. Ele disse: não, eu não vou tornar para trás. Só tu tens a palavra do Deus vivo, e nós temos crido, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Então por que nós estamos aqui hoje? Eu quero acreditar nisso também. Eu quero acreditar que você que está aqui hoje não está para me ouvir. E nem deve estar para ouvir a palavra de Deus. Eu quero acreditar que você que está aqui hoje e eu estamos aqui só por esse motivo. Que nós também temos crido e nós temos conhecido que Jesus, ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus vivo. Amém?